calor, secura vaginal, irritação. É isso que a gente escuta. E que é assim mesmo. Eu tinha uma enxaqueca violenta. Eu não conseguia pensar. É como se fosse um furacão, porque nem os pensamentos, nem as emoções são nossas. É que vem na nossa crença que a menopausa é o fim. Existia um preconceito de que a menopausa está relacionada ao envelhecimento, à perda da fase reprodutiva, mas isso não é o fim da vida. Normal é ter bom humor, é ter saúde e vitalidade. Durante muito tempo, falar sobre menopausa foi falar apenas de sintomas, de perdas, de silêncio. Mas hoje, cada vez mais mulheres estão descobrindo que essa história pode ser diferente. Outro sintoma que foi bastante importante para mim foi a queda da libido, né? É muito mais fácil a gente fazer sexo do que a gente falar sobre sexo. Então eu tinha uma visão de que a menopausa era algo quase que pecaminoso, assim, sabe? Ai, eu tô na menopausa. Com informação, acompanhamento e cuidado, a menopausa pode ser atravessada de forma muito mais consciente e saudável. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Elas vão brotando, elas vão surgindo. Se observe mais. A menopausa não afeta apenas um aspecto da vida da mulher. Ela impacta o corpo, a mente e a qualidade de vida. A gente tem alteração de memória, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de osteoporose. Esses pacientes têm uma chance maior de entrar num quadro depressivo, de ansiedade. Porque os sintomas podem se sobrepor e eles coexistem. Nós fizemos um tratamento com fitoterápicos adaptógenos e depois de alguns meses ela já veio super feliz, falando que realmente agora ela estava voltando a ser ela mesma. Muitas vezes, o maior desafio não são os sintomas, é o vazio de informação. Climatério, que eu nem sabia que existia essa fase, porque para mim já veio direto a menopausa. Mas uma nova geração de mulheres começa a olhar para essa fase de outra forma. A gente está numa geração que a gente quer ter longevidade com qualidade e que não tem que ser assim. E quando a formação chega, a perspectiva muda. Não é o fim do mundo, não é ladeira abaixo, é simplesmente uma nova fase de vida. O maior desafio da menopausa nunca tenha sido a fase em si, mas o silêncio em torno dela. Uma irritabilidade gigante. Estava correndo o risco de matar alguém, eu acho. Mas eu fui fazer uma ressonância. Infelizmente, os médicos falam, é normal. É assim mesmo. Era meio que um tabu. A gente não via avós, tias falando abertamente sobre menopausa. A queda do estrogênio reduz os sistemas químicos do cérebro e aumenta o sistema de alerta, causando acordares noturnos muito frequentes. Alguns dos sintomas psicológicos da menopausa são a grande irritabilidade, seguida muitas vezes de arrependimento, névoa mental, sensação de não sentir mais quem é, perda de espontaneidade e a sensação de não ser mais criativa. É como se fosse um fantasma por trás disso tudo que está no medo de olhar para essa fase da vida e ter que encarar o envelhecimento. Por causa do etarismo que nós temos, né? Então, a partir do momento que a mulher tem 40, 50 anos, ela não serve mais para nada. Mas isso a gente vê de uma cultura que nós tivemos. As nossas mães com 50 anos já era aquela que fazia crochê e bolo. Nós hoje estamos no crossfit. Quando eu parei, quando os ciclos foram se fechando, eu comecei a olhar para mim e falei, opa, só está acontecendo alguma coisa diferente com você. Como é importante você olhar para esse momento como um momento de maturidade e não só do envelhecimento. Também tinha informação que a menopausa era calorão, fogachos, queda de libido e alteração no humor. Eu achava que era isso só. E são quase 70 sensações que a gente tem, efeitos que a gente tem no corpo relacionados
a queda hormonal. Se eu soubesse do climatério, eu acredito que eu procuraria me cuidar mais. O que mais me incomoda é isso, né? O crescimento da parte abdominal, da barriga. A gente envelhece por dentro também. A gente tem que entender que a sexualidade, ela nasce com a gente e ela morre com a gente. E sim, temos prazer. Muitas mulheres, a partir dos 50 anos, estão no seu segundo casamento. E eu acredito que agora, em 2025, quando o FDA retirou essa tarja preta dos tratamentos de reposição hormonal para a menopausa, eu acho que agora isso vai trazer um impacto para a sociedade absurdo. E não é para o ano que vem, em 10, 15 anos, porque vão conseguir fazer esse tratamento. Dos anos 90 para trás, a mulher sentia, ela nem queria, inclusive, ela tinha vergonha de sentir, mas ela não tinha com quem dividir isso, às vezes nem com a família, nem com a própria mãe, as próprias mulheres da família e até com os próprios médicos. As informações que a gente encontra, elas são sempre negativas, sempre do tipo, olha, vai cair hormônio, vai cair cabelo, vai perder a libido. Até pouco tempo atrás, década de 70, a gente não podia nem optar se a gente queria engravidar ou não. A gente não tinha pílula anticoncepcional. Hoje nós temos informação, hoje a gente quer viver o que a gente não viveu. Se ela não tem, é para ela começar a ter hábitos saudáveis. Então, isso entra alimentação, um sono e atividade física regular. E aí entra, isso é a parte dela, né? Depois vem a parte médica. Mesmo os fitoterápicos, mesmo sendo produtos naturais, eles têm os fitoativos. Existem hoje em dia vários estudos clínicos, por exemplo, com a simicifuga, mostrando a eficiência dela no controle dos fogachos e oscilação do humor. A maca peruana como uma melhora no libido, aumento da espermatogênese e ovulação. O primeiro passo é entender que o nosso corpo mudou. Por isso, a estratégia alimentar e o estilo de vida também precisam mudar. Não é simplesmente comer menos, é comer melhor e com mais estratégia. Então eu fui aumentando minha prática de meditação, eu zerei os fogachos, o calorzão, só com meditação. Porque eu percebi que estava muito relacionado a estados emocionais. Extremamente importante a qualidade do sono, por isso que o relaxamento pode contribuir muito. Não são fatores hormonais, o equilíbrio que eu posso ter, eu tenho no nosso envelhecimento a mudança do trato genital, a nossa parte cardíaca, a nossa bioquímica. Então, assim, é a nossa saúde, o nosso autocuidado, para que a gente possa envelhecer com qualidade. Para algumas mulheres existe um alívio quando ela entra na menopausa, principalmente aquelas que têm miomas, aquelas que têm muito sangramento, costumam se beneficiar no período da menopausa. Elas falam, graças a Deus eu entrei na menopausa. Então essas costumam ter assim, se sentir melhor. E nem tudo é uma receita de bolo. O que eu posso usar para uma, não posso usar para outra. Mas podemos envelhecer felizes, entendendo o que está acontecendo, aceitando as mudanças e nos movimentando, nos modificando e nos reinventando que nem as fênix. Não é uma única ação que vai conseguir trazer o impacto que a gente busca trazer para transformar a vida das mulheres. São várias ações. Então é necessário um movimento, uma ação, como é para tudo na vida, né? Você não faz um bolo lendo uma receita em um livro. A mulher está naquele movimento de mudança e de aceitação e de redescoberta na fase da menopausa. Fique mais fácil, né? E menos desafiador aí passar pela menopausa se você tiver todas as informações e souber como lidar com isso. Então acho que esse é o principal glamour da menopausa, tornar a mulher dona de si mesma. Isso chama autoconhecimento.
O tom de glamour que existe na menopausa é a força que a gente ganha com a maturidade, a força de poder, por exemplo, dizer não. Não vou fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero ir em tal lugar. Com a maturidade, você pode escolher qual chapéu você vai usar. Porque não importa se o chapéu parece engraçado ou não importa, eu agora vou usar o chapéu. Eu não usei antes porque as pessoas davam risada, mas agora, ó, não tô nem aí. Mas o que mais me emociona é saber que a gente pode transformar a vida de uma mulher. E a gente já sofreu tanto na história da humanidade, né? Nós como mulheres, perceber esse fiozinho que a gente pode, essa sementinha que a gente pode trazer aí para a sociedade como um todo e para a vida de uma mulher, isso é demais de gratificante, é mágico. Eu sempre digo assim, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Primeiro eu preciso me amar, preciso me cuidar, para que eu possa cuidar e amar outras pessoas. É uma fase de redescoberta e pode ser, com certeza, a melhor fase da sua vida. Essa é uma maneira de impactar, de levar essa mensagem para o maior número possível de mulheres. 50 tons de mulheres, 50 tons de raça, 50 tons de cultura, 50 tons de crença, 50 tons de modo de vida, mas todas com algo em comum, com uma coisa em comum: a menopausa.